igreja? Que a graça e a paz do Senhor permaneçam sobre a sua vida e a vida da sua família. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 135. Aleluia. Livro dos Salmos 135. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Faremos a leitura do Salmo 135, dos versos 5 e 6. Pois sei que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. O Senhor faz tudo o que deseja. Vou repetir. O Senhor faz tudo o que deseja no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Aleluia. O que primeiro chama a atenção é a confiança do salmista. A fé que o salmista depositava em Deus. Uma fé, podemos dizer, inabalável. Ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece a determinação de Deus em fazer tudo aquilo que é necessário. Não existe absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. Ele continua o mesmo, ele continua com o mesmo poder, ele continua com a mesma determinação. Agora a gente sempre observava, e eu sempre chamo a sua atenção, que todas as vezes que alguém levava a Jesus uma pessoa enferma, levaram um cego e ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ele quer que a gente apresente diante dele as nossas petições, conforme está lá em Filipenses no capítulo 4, apresentando diante do Senhor as nossas petições com orações, súplicas e ações de graças. O salmista viveu no período anterior à vinda do Messias. O salmista viveu no período que nós chamamos o período da lei, o Velho Testamento. Nós estamos vivendo no período da graça, o Novo Testamento. E às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho clamado ao Senhor, mas até agora Ele não me respondeu. E às vezes alguém pergunta assim: mas por que Ele não me respondeu? Aí eu dou a seguinte resposta: não sei. Mas eu sei uma coisa, que a palavra de Deus diz que a gente não fica sem resposta. E às vezes as pessoas querem que a resposta seja imediata. É verdade, algumas respostas do Senhor chegam imediatamente. Eu tenho dito que, e sou eu, a minha experiência, que Deus prefere agir na cura do que no milagre. O milagre é instantâneo, é imediatamente, e a cura é gradativa. Essa foi a minha experiência com o Senhor. E durante o período da cura, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E nós começamos a perceber coisas que não percebíamos antes. Deus está atento aos detalhes da nossa vida. Coisas que parecem muito simples, que quantas vezes alguém pode pensar assim: mas Deus não vai dar atenção nenhuma para isso. Dá sim. Dá porque Ele criou cada pessoa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu tenho dito a vocês que cada pessoa é uma obra-prima do Pai Eterno. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. E Deus age sempre, todas as vezes. Deus age de maneira poderosa. Mas tem uma coisa: Ele age no tempo dEle, do jeito dEle. Mas Ele nunca deixa de agir. A certeza que eu posso dizer para você é que enquanto estamos clamando, Ele está trabalhando na nossa vida. Nós não sabemos de nada, não sabemos absolutamente nada. E quando a gente para perceber, o que nós temos é um instante. É um instante, passou. Esse instante passou, agora já não é o mesmo, é o outro instante. É o que nós temos.
fazemos os nossos planos, apresentamos, devemos apresentá-los diante do Senhor. E diante da resposta do Senhor, nós agimos. Agora, meus irmãos, nós temos alguns exemplos tremendos de coisas que o Senhor fez imediatamente. Quando o seu povo, o povo de Deus, estava saindo do cativeiro no Egito, eles chegaram num lugar e eles precisavam de água. Aproximadamente 1.500.000 pessoas. Outros dizem 2 milhões, por aí. E encontraram as águas, e as águas de Mara estavam amargas. E aquele povo começou a reclamar, como tinha reclamado antes, quando aquele povo chegou diante do mar, e o exército egípcio vinha lá atrás, naquela poeira tremenda, e eles sabiam que eles não tinham para onde ir. Aquele lugar é um lugar onde tem um monte de montanhas de um lado e do outro, e tem apenas um lugar de passagem, e eles ou iriam por dentro do mar, ou eles voltariam para encontrar o exército de Faraó. E ali quando quando Moisés clama, o Senhor disse: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Ele disse: um cajado. Então Moisés vai lá e toca nas águas. E Moisés tocou e o mar abriu, e foi imediatamente o povo começou a passar. Nas águas de Mara da mesma maneira. Imediatamente o Senhor fez o milagre. E o povo pôde beber daquela água. Jamais esqueça que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Agora, usando a nossa linguagem, nós podemos afirmar que Deus não tem pressa, porque Ele está na eternidade e Ele tem o controle do universo. Eu tenho dito para você que tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida vai acontecer. Se você assim o desejar, vai acontecer. E uma coisa que nós precisamos fazer continuamente, eu digo a você que eu tenho feito, tem sido uma experiência tremenda e maravilhosa diante de algo tão simples, dizendo glórias ao nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Senhor, faz na minha vida conforme os teus planos, conforme os teus propósitos. Eu falei hoje de manhã que em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas. Mas a nova criatura, ela não deixa de ser pecadora. Continuamos pecadores, entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. A experiência do salmista foi uma experiência tremenda. Mas eu quero lhe dizer que a presença de Deus em nossa vida faz o mal se transformar em bem. Aleluia. O mal veio para Jó. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos. Jó ficou sem absolutamente nada, e veio uma enfermidade terrível, e ele tinha um odor que de longe as pessoas sentiam um mau cheiro. Mas ele permaneceu mesmo quando a sua mulher chegou para ele e disse: Jó, você vai morrer. Faz uma coisa antes de morrer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele se vira para a sua mulher e diz: mulher, como você tem falado, está falando como se for uma louca. Ele estava dizendo: você não é louca, por que você está dizendo isso? E Jó fez a seguinte opção: eu vou ficar com Deus. E aí ele experimentou a cura, ele experimentou Deus dar de volta tudo que ele tinha em dobro. Ele perdeu 10 filhos, o Senhor deu mais 10 filhos para ele. Aqui para a gente, com a mesma mulher. A mesma mulher que disse para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus criou o casamento. Eu digo que cada caso é um caso que precisa ser analisado individualmente, à luz da palavra. Mas de um modo geral, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que o casamento é uma instituição divina. Assim como a família é instituição divina. Então, Deus não deixou Jó sozinho.
E Jó escolheu ficar com Deus. Podemos dizer que naquele momento, naquele tempo, Jó foi o alvo mais visado de Satanás e se tornou a principal testemunha de Deus. E aí lá em Jó 42:5 ele diz assim: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Moisés estava passeando, estava andando, observando as coisas. Ele vivia lá no palácio de Faraó. E aí ele vê um dos guardas maltratando um dos hebreus, e ele vai e espanca aquele guarda e mata aquele guarda. Ele achou que ninguém tinha visto. No outro dia ele sai novamente e encontra 2 hebreus discutindo. Ele tenta apartar e um deles diz assim: você quer fazer com a gente o que fez ontem com o guarda? E Moisés fugiu. E Deus tratou de Moisés durante 40 anos. Mas Moisés não abandonou a Deus. Ali na travessia no deserto, no caminho para a terra que o Senhor tinha prometido, durante 40 anos a presença de Deus foi tremenda. Durante o dia uma nuvem para protegê-los do sol causticante do deserto. À noite uma coluna de fogo para iluminar, para esquentar, uma vez que a temperatura no deserto à noite cai assustadoramente, e para espantar as feras do deserto. E Deus fez isso durante 40 anos. Deus enviou o maná, um alimento a cada manhã, um alimento fresco, novinho. E ele disse: o alimento é para aquele dia, não guarde para outro dia. Mas tem aqueles caras prevenidos, né? Desconfiados, e assim, por segurança eu vou guardar aqui o maná, porque se ele não mandar amanhã, olha só, aquele maná apodreceu, porque Deus tem sempre uma comida nova, um alimento novo para nos conceder. Ele tem o melhor para nos dar. Nós estamos vivendo no 3º milênio, um mundo globalizado, mas Deus continua o mesmo. Podemos nos comunicar com alguém que está do outro lado do mundo imediatamente. O que acontece lá imediatamente a gente sabe aqui. Mas Deus continua com o mesmo poder. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E o trabalhar de Deus, ele é tremendo. O mal veio a Davi. Ele cometeu adultério e assassinato. Mas aí ele reconheceu o seu erro. E ele vai diante do Senhor, ele se prostra diante do Senhor e ele se arrepende. Eu quero lembrar a você que Deus conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece todas as coisas da nossa vida. Ele sabe exatamente quando estamos sendo sinceros ou não. Ninguém pode enganar a Deus por 1/milionésimo de minuto, de segundo. Ninguém pode enganar a Deus. Aí eu paro e fico pensando assim: que amor tremendo. E que graça infinita. A graça de Deus. A graça de Deus que é maior do que a vida. Ele nos salva. Ele nos dá, Ele nos perdoa, não por mérito nosso, mas por sua graça. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Podemos falar de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Mas Daniel se tornou uma pessoa influente lá na Babilônia. Deus honrou a Daniel. Podemos falar de Neemias. Neemias no cativeiro, ele fala com o rei e ele volta a Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Daniel fez a opção de ficar com Deus. Neemias fez a opção de permanecer com Deus. Aleluia. José e Maria não encontraram lugar na hospedaria. Aí o dono da hospedaria vai e oferece o estábulo. Esse foi o mal. O Filho unigênito do Deus eterno chegou ao mundo no mais humilde de
todos os lugares. Esse foi o bem. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Eu não faço acepção de pessoas. Você não vale pelo que você tem, não. Você vale pelo que você é. Ele diz, você é meu filho amado. É isso que o Senhor quer. Eu não sei quais são as suas lutas, o pastor Murilo falou agora há pouco. Eu não conheço as suas batalhas, mas eu posso garantir para você, por experiência própria e da maioria daqueles que estão aqui, que Deus continua fiel e coloca, Deus diz assim, quando a gente apresenta diante dele, ele vai à nossa frente, ele luta a nossa luta, ele está à nossa esquerda, ele está à nossa direita, ele está na nossa retaguarda, e ele vai e resolve o problema. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Somos nós que temos que apresentar diante dele. Ele conhece todas as coisas, mas precisamos chegar diante dele humildemente e apresentar as nossas necessidades. Apresentar a ele os nossos propósitos. Aleluia. Anos depois, Jesus estava lá em Caná da Galileia, em uma festa de casamento, e tudo estava acontecendo conforme planejado, mas de repente faltou vinho. Isso foi o mal. Mas ali Jesus Cristo iniciou o seu ministério e transformou a água em vinho, e todos testemunharam o milagre operado por Jesus. Isso foi o bem. Saulo perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos. E aí o Senhor tem um encontro com ele, a caminho de Damasco. E uma luz intensa fez com que ele caísse do cavalo que ele estava montado. Ele diz, Saulo, Saulo, olha só. Deus fala com ele. E ele fica sem enxergar por alguns dias. Isso foi o mal. Mas o Senhor manda um dos seus servos lá naquela casa orar por Saulo, e as escamas caíram dos seus olhos. Isso foi o bem. E Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Agora pare e pense um pouquinho. Quantas vitórias você já teve na sua vida? Vitórias que você imaginava que foram conquistas suas? Não, foi o Senhor que lhe deu. Foi o Senhor que agiu em você. Foi o Senhor que agiu em sua vida. E você não ficou sozinho. Ah, irmãos, no ano passado, no dia de Natal, no dia de Ano Novo, eu fui internado. E estava tudo pronto para estar aqui na noite de vigília. Pastor Murilo adoeceu também, teve que ficar em casa. Aí você pode dizer, eu posso dizer, isso foi o mal. Mas o Senhor concedeu vida, o Senhor me sarou, e eu me levantei. E eu estou hoje aqui, e isso foi o bem. Então, diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, não pense que é o fim, mas tenha certeza absoluta de que o Deus eterno, aquele que tem todo poder, está agindo na sua vida. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para fazer tudo aquilo que imaginamos ser impossível. Deus coloca amor no seu casamento, meu irmão. É verdade, Ele coloca amor, Ele coloca entendimento, não existe entendimento. Ele coloca atração, onde não existe mais atração. A partir do nosso encontro com Cristo, a nossa vida muda. Até o momento do nosso encontro com Cristo, estávamos vivendo conforme as nossas experiências. Estávamos vivendo conforme o conhecimento que tínhamos. Estávamos vivendo de uma maneira onde pensava e resolvia, ia lá e fazia. Mas agora com Cristo é diferente. Com Cristo nós abrimos o nosso coração e deixamos que Ele reine. E Ele começa a trabalhar, transformando o nosso ser interior.
E Ele vai transformando, muda o nosso linguajar, muda os nossos pensamentos, muda as nossas ações, muda os nossos projetos. Porque nós passamos a viver agora não mais conforme o que eu penso e o que eu acho, mas em submissão ao Espírito Santo de Deus. Isso é uma realidade e vai ser realidade sempre. Nós temos que olhar para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que estar lembrados que, diante de toda e qualquer dificuldade, Deus jamais nos abandonará. Aleluia! Há coisas que não temos explicações, não existe uma lógica. E quando as pessoas querem entender com Deus com a lógica humana, elas não conseguem sair do lugar. Porque Deus é para a gente aceitar. Deus é para a gente aceitar. E é importante a gente saber que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Ele não vai abençoar alguém, Ele não vai abençoar essa pessoa aqui, porque ela fez isso, aquilo outro para o Senhor. Não. É igual. A justificação. Todos somos justificados da mesma maneira. Mas Ele nos ensina que precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E santificação, segundo o conceito divino, significa rejeitar tudo aquilo que o mundo tem, tudo aquilo que o mundo apresenta, tudo aquilo que parece muito bom, mas que vai de encontro aos princípios estabelecidos por Deus. Quando a gente lê a Bíblia lá em Gênesis, está escrito que Deus criou todas as coisas através da ordem da palavra. Mas no momento de criar o homem, Ele criou o homem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí Ele viu que o homem estava só, porque tinha chegado o momento. E ali do lado do homem, da costela do homem, Ele formou a mulher. Agora Adão tinha Eva ao seu lado. E a Bíblia diz assim: macho e fêmea os criou. Isso significa que o menino nasce menino e a menina nasce menina. As coisas de Deus são bem definidas. O nosso modelo de família é um modelo de família judaico-cristão, onde o pai é o sacerdote, a mulher é a fiel ajudadora. E o fato de ser sacerdote não significa que ele está acima da mulher, mas os dois no mesmo patamar, com papéis específicos. Não pense, meu irmão, que você é mais do que sua mulher. Não. Não pense, minha irmã, que você é menos do que o seu marido. Não. Mesmo patamar, com papéis específicos. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que é que você tem apresentado diante do Senhor? O que é que você tem apresentado diante do Senhor como aquilo que você entende, que você percebe, que você acha que é o mais importante? Quando a gente volta aqui no nosso texto, o salmista, ele diz assim: pois sei que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. O Senhor faz tudo o que deseja, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Não existe lugar onde o Senhor não vá para resgatar você. Esse amor de Deus tão grande, a sua graça infinita, a sua misericórdia que não podemos avaliar, Ele age todas as vezes com poder e grande glória. Agora é preciso ressaltar que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é um compromisso, ou uma determinação, ou uma promessa que a pessoa vai viver no mar de rosas. Não, as aflições fazem parte dessa vida, mas tem uma coisa: elas vão passar. Aliás, elas já estão passando, amém. Já levou um caldo na praia? Eu já levei. E você vai e tenta levantar. Eu era garoto, era pequeno,
E aí vinha outra onda, e vinha outra, e vinha outra. Muitas vezes a gente está assim. Vem uma batalha, depois vem outra, depois vem outra, vem outra. Aí você diz assim: Deus, isso não vai parar. Agora tem uma coisa: você permanece de pé, porque Deus está com você. É isso. Aí o salmista, lá no Salmo 136, versículo 1, ele diz assim: dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Então eu posso dizer sem medo de errar, que Deus está agindo na sua vida. E Ele quer agir de maneira soberana, de maneira tremenda na sua vida. Ele tem poder para mudar a sua história. Escute o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia! A vida de Jesus se manifesta hoje, agora na nossa vida. O Deus grande e poderoso, Ele espera que você o libere para agir na sua vida. Tremendo. Ele não força a porta. Ele não pula a janela. Eu sempre digo a você o que está escrito lá em Apocalipse. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele quer fazer morada em você. Agora vejam, esse Deus tremendo, maravilhoso, que criou todas as coisas no universo, que mediu o universo a palmos, que mediu as águas, que pesou as águas das conchas das suas mãos, Ele habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Isso não tem nada a ver com religião, mas tem tudo a ver com Deus. Tudo a ver com Deus. E nós aqui temos que pregar essa palavra, porque nós temos um compromisso com o Senhor. E quando eu falo, nós temos que pregar essa palavra, eu estou dizendo, nós temos não somente que falar a palavra, mas acima de tudo, nós temos que viver essa palavra. Isso tem que estar arraigado na nossa mente e no nosso coração. Tem que estar arraigado mesmo e aprofundando cada vez mais as nossas raízes. Aleluia. Deus faz isso somente em Cristo Jesus. Ele transforma o nosso viver. E Ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 13, Ele nos faz assim, que nós somos seus filhos. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então somente em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Isso não nos faz melhores do que os outros, absolutamente, mas nos mostra o compromisso que temos de pregar essa palavra onde quer que estejamos. Aleluia. Cada pessoa precisa se voltar para Deus, declarando a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Deus se fez carne para que em Cristo Jesus nos tornemos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Igreja amada do Senhor, o Deus grande e poderoso espera que permaneçamos firmes. Ele espera que sejamos perseverantes. Ele transforma o mal em bem. E somente em Cristo Jesus nós somos feitos geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Pois sei que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses.
O Senhor faz tudo o que deseja, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Em Cristo Jesus, Deus perdoa os nossos pecados e iniquidades, e deles não lembra mais. Anota aí, Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Escute isso. Enquanto o tempo passa, Deus trabalha. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E o Senhor tem preparado um futuro de bênçãos, um futuro de vitórias. E esse futuro de bênçãos e vitórias não significa que as lutas não chegarão. As lutas existem sim, mas a presença do Senhor faz sempre toda a diferença. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da dor. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o socorro bem presente no momento da perda de um ente querido. Ele é o socorro bem presente quando tudo parece perdido. Ele é o socorro bem presente. E Ele chega com poder e grande glória. E Ele chega para resolver. Aleluia. Ele resolve. Aí ele usa o apóstolo Paulo para dizer lá em Romanos 8, 28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção uma coisa: se você ama a Deus, você quer viver conforme os seus princípios. E viver conforme os princípios de Deus nunca foi, jamais será um peso, mas será uma satisfação. Será uma alegria. Eu deixo com você 3 atitudes que são necessárias para a vida da nova criatura: acreditar em Deus, confiar em Deus e perseverar em Deus. Acreditar em Deus, confiar em Deus e perseverar em Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor vai continuar abençoando a sua vida. Vai continuar que mesmo diante das ondas mais difíceis, você levante e você continue marchando para a nova Jerusalém celestial. 1 minuto só. Eu quero convidar você para que você aí no seu lugar faça uma oração, apresentando ao Senhor aquilo que você imagina ser o mais difícil, o impossível na sua vida. Você fala assim: Deus, em nome de Jesus. Aí apresenta, e no final você diz: em nome de Jesus, amém. É assim que ora, você já sabe. Faça isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.